Projeto Bairro Limpo, cidadania e meio ambiente, compromisso com a nossa cidade. Está no ar a voz do projeto. A voz do projeto é um informativo do projeto Bairro Limpo. E hoje é sexta-feira, dia 10 de abril de 2026. E já se passaram 100 dias do ano. Faltam 265 dias para acabar o ano. Alô, Almises Brito, meu primo, grande abraço, seja bem-vindo, entra aí, Almises. Alô, Cidinha Roça, um grande abraço. Xandim, muito obrigado, WL, sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje. E a nossa querida lua de hoje é a lua minguante, 45% visível. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto, comigo mesmo, é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Uma boa tarde para você que me acompanha também pelas redes sociais, pelo TikTok, pelo Kawaii e também pelo meu canal no YouTube. Um grande abraço. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso programa de hoje. Lembrando que o programa Voz do Projeto é sempre de segunda a sexta-feira, com notícias, muita música boa, informação e também formação para você estar sempre antenado com as notícias do dia. Aqui em Manaus nós estamos com 30 graus, uma tarde de sexta-feira predominantemente ensolarada, porém caindo muita chuva nesse exato momento aqui na cidade de Manaus. E apesar dessa chuva que cai, um calor de rachar careca, um calor de fritar ovo na sombra. Alô, Sueli Evangelista, muito obrigado, seja bem-vinda. Maria José Lima, Uziel, Uze, Sara Lohânia, seja bem-vinda. Gabriel Matos, muito obrigado. Quem mais está por aqui? Valéria Taveira, muito obrigado, Valéria. Aí tem aqui também o vírgula, 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 entrou, obrigado, vírgula, vírgula, vírgula. Gildenete, muito obrigado pela presença. Botaram um símbolozinho aqui como nome, não dá para saber, Shows, alguma coisa assim. Obrigado, Shows. Gabriel Matos, muito obrigado. Manda um abraço
para minha oficina. Um abraço aí pro Gabriel Matos, né? Manda um abraço para minha oficina. Grande abraço para a oficina, né? Do Gabriel Matos. Obrigado, Gabriel Matos. Um grande abraço, seja bem-vindas. O Simas, né? O Simas. Um grande abraço lá pro Gabriel Matos do Simas. Seja bem-vindo. Um grande abraço pro meu primo Almises Brito. Um grande abraço. Alô, Cidinha Roça. Xandio, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Alô, Bruna, muito obrigado pela presença. Rafael Louvão, grande abraço. Rebeca Matias, Luiz Manuel, J. Roberto. Alô, Genésio, um grande abraço para o seu Genésio, né? Ele que é coordenador do grupo de evangelizadores lá do querido bairro de Vila da Prata, né? Um grande abraço para o seu Genésio, para todo o pessoal lá da evangelização do bairro da Vila da Prata, que inclusive fazem um excelente trabalho, né? Indo de casa em casa, levando a palavra, convidando o povo a se despertarem, né? Para a realidade espiritual de Cristo Jesus, da ação do Divino Espírito Santo e da presença do Papai do Céu na nossa vida, né? Sempre convidando esse povo lá para a igrejinha de São Francisco de Assis, a igrejinha de São Francisco de Assis, lá no querido bairro da Vila da Prata. Um grande abraço para o seu Genésio, para todos os evangelizadores lá do bairro, do querido bairro da Vila da Prata, tá bom? Alô, Júlia, um grande abraço. Peço que vocês compartilhem a minha live, gente. Alô, DJ Tigrin, um grande abraço. Carlos Mário, seja bem-vindo. Alô, Paulo Vitor Taveira, um grande abraço. O Ponto entrou e o WL também entrou. Um grande abraço também aí pro J. Leão. Alô, J. Leão. @Andressa Cerci, muito obrigado. @Ferreira J. Leão Ferreira, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui na nossa live de hoje, tá bom, gente? Peço que vocês deixem as suas mensagens que eu vou estar lendo aqui durante o nosso programa Voz do Projeto de hoje. São exatamente 17h10 aqui na grande capital cabocla. Vamos agora para a nossa frase de hoje. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Agora me lembrei, né, lendo essa frase de hoje, do querido e saudoso o Frei Larranhaga, né? O Frei Larranhaga. Eu tô com dor de cabeça, gente, olha, desde cedo, né? Frei Larranhaga esteve entre nós. Fiz 4 anos de curso, né? No grupo do Frei Larranhaga. 4 anos de curso das oficinas de oração e vida, né? Oficinas de oração e vida. Era um frei, né? Frei Capuchinho, nascido na Espanha, mas que vivia no Chile, né? Ele optou para ser missionário no Chile. Nasceu o Frei Larranhaga nasceu lá na Espanha, se formou como sacerdote e optou para morar no Chile, onde ele fundou, né, as oficinas de oração e vida, a qual eu fiz os cursos, né? 4 anos de curso lá, muito bons cursos do Frei Inácio Larranhaga, né? E o nome do grupo do Frei Inácio é Oficinas de Oração e Vida, ou então Talleres de Oração e Vida. Um grande abraço para todos os irmãos e irmãs do grupo do Frei Inácio Larranhaga. É o grupo Oficina de Oração e Vida. Um grande abraço, tá bom, gente?
Grande honra em ter participado, né? Em ter me formado lá há 4 anos. Aprendi muita coisa. Quem participa da oficina de oração e vida se torna uma nova pessoa, né? Com perspectivas melhores para a vida. Você aprende várias modalidades de oração, a exemplo que Jesus ensinava os apóstolos, né? E aí o Frei Inácio fez todo esse apanhado de modalidades de como o Senhor Jesus ensinava os apóstolos, criou aí, né? Um manual de oração, né? Eu tenho meu manual aqui de oração, um manual de oração compostas aí por várias maneiras de se relacionar com Deus. E aí a gente passa 4 anos estudando, aprendendo essas modalidades de oração, e aí a gente escolhe, né, aquelas que a gente se adapta mais para colocar em prática na vivência do dia a dia, tá bom? Alô, Valdirene, seja bem-vinda, um grande abraço. Neymar Edith, seja bem-vindo. Alô, carinha de sorriso, muito obrigado pela presença. WL, um grande abraço. São exatamente 17h13 aqui na grande capital cabocla. Sim, eu estou falando da oficina de oração e vida, né? Do querido e saudoso Frei Inácio Larrañaga, sacerdote capuchinho, nascido na Espanha, mas que residia no Chile, né? E espalhou do Chile para o mundo todo os seus ensinamentos da oficina de oração e vida, através de um material didático riquíssimo para todo cristão, né? E aí tem um enunciado, né? Um enunciado dentro do manual de oração, né, da oficina de oração e vida, que diz assim: ninguém nasce sabendo comer, né? Quem nasce sabendo comer? A gente nasce criança e ninguém sabe comer, né? Alguém nos dá na boca, né? A mamãe dá o peitinho para a criança mamar, mas a criança, quando nasce, não sabe nem por que vive, né? Aí o Frei Inácio diz que ninguém nasce sabendo nem comer, porém é comendo que a gente aprende a comer, né? É comendo que a gente aprende a comer. Aí ele fecha, né, dizendo o seguinte: como é? Deixa eu me lembrar a frase. Ninguém ensinando que se aprende e aprendendo se ensina, né? Mais ou menos isso que é a nossa frase de hoje. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, né? A gente só ensina aquilo que a gente sabe. E mesmo sabendo de alguma coisa, a gente ensinando também aprende ensinando. O conteúdo do Frei Inácio fala sobre isso, tem uma parte que fala sobre isso, né? Ensinando que se aprende, e se aprende ensinando, né? É isso aí, um grande abraço para o Frei Inácio. Já se foi, já nos deixou, né? Já está na glória da luz eterna. Tive a satisfação de conhecê-lo pessoalmente, tirei fotos, tenho foto aqui em casa com o Frei Inácio, né? Vou postar outro dia, acho que está por aqui as fotos que eu tenho com o Frei Inácio. Deixa eu ver se está por aqui a foto que eu tenho com o Frei Inácio. Tem umas fotos antigas aqui no meu álbum, né? Comprei esse álbum aqui, olha eu quando era criança aqui, ó. Alô, Neca! Um grande abraço. Essa garotinha que está do meu lado é a Neca. Esse aqui sou eu, esse garotinho sou eu. Essa garotinha que está do meu lado aqui é a Neca, minha prima Neca, né? Silvanira, né? Silvanira, até me esqueci o nome da minha prima. Este aqui sou eu, este aqui sou eu, este aqui sou eu.
Eu tenho algumas fotos por aqui. A Carol tá aqui, a Carolzinha, minha filha número 2. Essa aqui tá de vermelhinho, que aparece bem no meio. A Carol. Deixa eu ver aqui o Frei Inácio aqui. Isso aqui era eu lá no Bui. Eu e meu colega. Alô, a Eliane, minha colega Eliane, nós estudamos lá na escola Técnica de Mineração, professor Gilberto Mestrinho, onde é a prefeitura hoje, né? Deixa eu ver aqui a foto do Frei Inácio. Aqui é eu fazendo o papel do São Paulo Apóstolo, né? Ao fundo, nosso querido e saudoso Padre Chicão. Alô, Padre Chicão, grande abraço. Lá no bairro do Aleixo, né? Deixa eu ver aqui. Aqui é o pessoal do cangaço, ali, quando eu brincava cangaço, já faz, muitos anos essa foto. Deve ter uns 30 anos ou mais, né? Essa foto. Eu tinha 15, nessa aqui eu tinha 16, parece. Aqui. Essa foto aqui eu era capitão do cangaço, ali, da dança folclórica aqui em Manaus. Eu e a Meire. A Meire era peão, o pai da Meire era o dono do cangaço. Dança nordestina, né? Cangaceiros do Sertão. Aí tem muita foto aqui lá do cangaço, que é onde eu brincava. Olha eu aqui, ó. Lá de onde eu brincava com o menino do Aleixo, tem muita gente conhecida aqui, ó. Meu primo Ivan, o Dé, meu primo, o Rato, as meninas aqui, muita gente, né? Eu gosto de ver essas fotos antigas, olha, eu ia... Eita, aqui caiu, foi tudo embora. Depois eu vou ajeitar essas fotos aqui. Aqui eu e a Jane. A roupa da Jane foi eleita a roupa mais linda do cangaço, olha, o esmero. Todo ano ela ganhava, né, a Jane? Todo ano a Jane ganhava com uma roupa mais bem confeccionada, mais bem enfeitada. E a minha colega, a minha era daquele jeito, do jeito que dava eu ia. Mas eu gastava um dinheirinho na minha fantasia também, né? Mas a Jane era aloprada, olha só a roupa da Jane. Essa saia dela, quando ela girava, encostava no meu rosto, de tão grande que era essa saia. Eu tinha que me afastar, porque quando ela rodava a baiana, a saia dela batia no meu rosto, de tão grande que era essa roupa dela. Grande Jane! Deixa eu ver o Frei Inácio, tá aqui o Frei Inácio, né? Achei o Frei Inácio. Vamos tá aqui o Frei Inácio aqui para vocês aqui, ó. Frei Inácio Larranhaga, grande Frei Inácio. Aqui foi um encontro que nós tivemos em Manaus com o Frei Inácio, né? O computador aqui tá querendo entrar em pausa, ó, entrou em pausa, porque eu fico sem mexer nele, ele entra em pausa. Frei Inácio, aqui eu com o Frei Inácio. Aí esse outro padre aí que está aparecendo aí, aqui do lado, esse branquinho, é um padre lá do Cruzeiro do Sul, no Acre. Lá do Acre, ele veio de lá do Acre para participar aqui em Manaus do encontro com o Frei Inácio. E ele trouxe mais duas freiras com ele, me convidaram, né, para morar no Acre lá, para participar da oficina de oração e vida no Acre, né? Eu sou muito ativo, né? Sempre fui um garoto muito ativo na comunidade, né? Aqui a Pastoral do Dízimo, eu era vice-coordenador da Pastoral do Dízimo. Aqui no bairro Oswaldo Frota. Aqui é a minha empresa, Riscar Pintura. Mas faz tanto tempo, isso foi em 2005, olha. Essa foto eu tirei em 2005. É muito tempo, né, gente? Só que eu não vou mostrar muito essas fotos não, senão eu vou perder muito tempo. Já são 17 horas. São 17 horas e 21 minutos aqui na grande capital Cabocla. Deixa eu juntar essa foto aqui. Eita, aqui caiu, foi muita foto. Ai. Vou botar pra cá minhas fotos. E hoje é dia da arma
de engenharia. Hoje também é dia do engenheiro metalúrgico, hoje é dia do engenheiro militar, hoje é dia da engenharia. Hoje também é dia do golfista, dia dos sobrinhos, dia da partida do Titanic, dia de Santo Ezequiel Profeta. Hoje também é dia do fim dos Beatles, né? Imagine two people. A professora fazia a gente cantar, a professora de inglês. Meu pai do céu. Ela fazia a gente cantar essas músicas, né? Dos Beatles. Tinha cada música bonita que ela pedia pra gente ensaiar para cantar lá no nosso teatro. Nós tínhamos um teatro. Ainda existe, né? Lá na prefeitura. Hoje é prefeitura. Antigamente era a Escola Técnica de Mineração, professor Gilberto Mestrinho. E a nossa professora nos ensinava os rudimentos básicos, né, do inglês, entre eles músicas, né, para a gente aprender. E depois ela levava a gente para o teatro, nosso teatro lá, e cada um ia cantar música lá para todos os outros alunos ouvirem. Misericórdia! E aí quem tinha que cantar, né? Tinha que cantar. Ela dizia, se errar não tem problema, mas tem que cantar. Aí lá e aí, né? Chegava a minha vez, aí eu me controlava, né? Nunca fui bom em inglês. Nunca fui bom em inglês, não. Até hoje, né? Eu não me familiarizei com essa língua inglesa, né? Entendo muito pouco mesmo de inglês. Muito pouco mesmo. Mas eu estudei muito inglês. Muito. Mas é porque eu estudava muitas outras matérias, não conseguia assimilar muito nessa língua, não. Até hoje eu não sou bom em inglês, não. Fim dos Beatles, a gente cantava essa música, Imagine, né? Imagine que não há árvores, não há pessoas, não há ninguém, né? Muito linda essa música dos Beatles. Hoje também é dia da homeopatia. Hoje também é dia da primeira foto de um buraco negro. Hoje é dia dos irmãos. Hoje é dia dos animais de fazenda. Hoje é dia do incentivo ao jovem escritor. Que bacana, né? Eu vou ficar com esse dia, né? Dia do incentivo ao jovem escritor. Você que é aluno, né? Você que é aluno é da perseverança. Você que está perseverando, é para entrar no primeiro ano, mas já faz seus rabisquinhos, guarde seus rabisquinhos, peça para o papai e para a mamãe guardar todos os rabisquinhos, que é para você fazer uma conexão de rabiscos quando aquecer, colocando o título meus primeiros rabiscos, meus primeiros rabiscos, né? É muito interessante guardar, né? Um pai e uma mãe que tem consciência da grandeza desses pequenos históricos, né? Do tempo da nossa pré-escola, né? Antes de entrar no primeiro ano, propriamente dito, na primeira série, né? Da alfabetização. Tem crianças que já têm aí um best-seller, desenhos, a letra A desenhada, às vezes maior do que o papel, né? Desenha a letra A e só sai um pedaço, o outro pedaço saiu na cadeira, saiu no chão, né? Os pituchos não estão nem vendo, né? Os pituchos não estão nem vendo. Momento bom, momento agradável, momento legal, momento tranquilo de rabiscar o papel, rabiscar a parede, rabiscar o chão, rabiscar as carteiras, rabiscar tudo, porque nós quer rabiscar tudo, né? Então eu peço encarecidamente para o papai e para a mamãe que tem consciência do que é um rabisco, né? Na pré-escola, o que é um rabisco na primeira série, né? Que guardem, né? Que os papais guardem esses históricos para quando eles crescerem mostrar, e aí esses rabiscos vão se tornar aí
momentos de lembranças eternas, né? E dá para fazer um livro contando, né? Tendo esse material todo em mão, né? Tem professor que dá o lápis de cor para a criança desenhar a letra A, a letra B, o alfabeto todo, né? Os numerais todos, e isso é bom para o crescimento da criança. Quando ele for para outra série, que ele vê, olha como é que eu fazia, agora eu estou melhorando, né? Tudo isso conta na vida da pessoa, né? São pequenas atitudes que contribuem para um grande crescimento da vida, né? No futuro. Uma criança que não tem uma vivência escolar, ela está fadada, né? Ao erro, às quedas da vida, porque não tiveram uma sustentação, né? Não tiveram um alimento, não tiveram uma educação, não foram doutrinados para a vida, eles não têm um histórico escolar, né? Uma criança que não tem um histórico escolar está fadada ao fracasso, né? Às quedas da vida, porque não tem alicerce, não tem base, não tem sustentação. É como se a pessoa fosse querer pular um grande buraco, um grande abismo de um lado para o outro, e quando ele pulasse, ele não conseguisse chegar do outro lado e, puf, queda dentro do buraco, né? É desse jeito. São exatamente 17 horas e 28 minutos aqui na grande capital cabocla. Vamos incentivar ao jovem escritor, tá bom, gente? Tem crianças, né? Eu comecei a escrever muito jovenzinho, né? Incentivado por um colega, que a gente já escreve muito na escola, né? A gente passa, bem dizer, a manhã toda, eu passava a manhã toda escrevendo na escola. Chegava à tarde, eu dava uma dormidazinha depois do almoço, ia para a educação física, quando chegava, escrever de novo para estudar, né? Escrevendo. Então nós já somos escritores por excelência, falta apenas ver as nossas habilidades, né? Aqueles temas que a gente que mais tem influência na nossa vida, e a gente começar a colocar, né, os nossos escritos voltados, né, para aquela percepção que a gente domina mais, né? E aí no futuro se tornar um grande escritor com vários estilos escritos. Aí eu tinha muita coisa escrita, muita mesmo. Eu comecei a escrever assim já como escritor e poeta, né, com 13 anos. E aí já tinha muitos escritos, né? Perdi todos eles, me levaram, né, meus escritos todos. Alguém chegou lá em casa e disse: é meu, e levaram, simplesmente levaram meus escritos todos. Mas eu ainda continuo a escrever, né? Tenho habilidades para escrever, tenho conteúdos para escrever também, né? E agora eu elaborei uma nova maneira de ser escritor, né? Uma nova maneira. E eu não posso nem falar, porque senão eu vou falar o meu segredo, né? Vou falar o meu segredo, mas essa maneira de escrever que eu estou fazendo, ela é por excelência a melhor, na minha opinião, né? Tem várias maneiras, várias modalidades de você se expressar escrevendo, né? E aí eu escolhi uma agora que eu achei excelente. Hoje é dia dos animais da fazenda, dia do incentivo ao jovem escritor, dia do croissant de canela, dia de abraçar seu cachorro, dia da goleada histórica do Brasil, 10, Bolívia 1. Hoje também é dia do título mundial do Atlético de Madrid, e hoje é também dia da Sexta-feira Santa Ortodoxa, tá bom? Eu vou ficar aqui com o dia do incentivo ao jovem escritor. Você que é estudante, né, de primeiro grau, você que está fazendo aí de quinta a oitava ou quinta a nona, você que é estudante secundarista, né, que era o ensino médio, segundo grau, você que é aluno universitário, acadêmico, ou até você que já tem uma formação, uma graduação, uma pós-graduação, mestrado, né? Entre nessa aventura grandiosa de ser escritor, né? Aliás,
todo acadêmico deveria ser considerado escritor, né? Escritor, pela grande relevância das matérias que é preciso estudar, pela grande relevância, né, dos laboratórios que os alunos precisam fazer e assimilar, e pela grande carreira profissional e acadêmica que os estudantes universitários passam, né? Deveriam todos serem escritores, né? É isso aí. Porque cada matéria, cada assunto, cada laboratório, né? Cada experiência feita por um aluno acadêmico são escritos de grande peso, de grande valor, né? Então, da minha parte, né, eu peço assim para que todo aluno, desde o início da carreirinha de pré-escola até o doutorado, né, o mestrado, possam entrar por essa via, né, de serem escritores, né? Porque hoje é dia do incentivo ao jovem escritor. São exatamente 17h33 aqui na grande capital cabocla. Hoje é dia do anjo Ieiaiel. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto, comigo mesmo, Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Alô, Thaís, seja bem-vinda. Batista Divi, Natália Campeão 5, Cabeludo da Feira da Panaí. Um grande abraço para o Cabeludo da Feira da Panaí, ele que entende tudo de peixe. Você que está se dirigindo à Feira da Panaí, passe lá na banca do Cabeludo da Feira da Panaí, onde você vai encontrar aquele peixe fresco, aquele peixe pescado na hora para você fazer a sua saborosa refeição. É peixe bom, é com Cabeludo da Feira da Panaí. Um grande abraço. Alô, Del, a Del também entrou por aqui, né? Sandra Milena Taveira, seja bem-vinda, um grande abraço, muito obrigado também para o WL. São exatamente 17h34 aqui na grande capital cabocla. Prefeitura de Iranduba. As obras de infraestrutura no distrito de Cacaupireira seguem avançando e já refletem na melhoria da qualidade de vida da população. A iniciativa reafirma o compromisso da Prefeitura de Iranduba com o desenvolvimento da região. Os trabalhos estão sendo realizados por meio de emenda parlamentar do Senado Eduardo Braga. Deixa eu só aumentar aqui um pouco o zoom. Agora dá para ler melhor, né? São exatamente 17h35 aqui na grande capital cabocla. E a Confederação Brasileira de Ginástica está em Aracaju, em Sergipe. Nessa semana tivemos a honra de receber a visita do embaixador da Finlândia no nosso centro de treinamento de ginástica rítmica em Aracaju. Ele veio conhecer de perto a estrutura da nossa seleção, a atual vice-campeã mundial, que hoje se tornou referência para diversos países. A Finlândia, inclusive, é um país que também está presente em campeonatos mundiais e Copas do Mundo. Durante a visita, o embaixador acompanhou toda a estrutura do CT e assistiu às apresentações da Seleção Brasileira Adulta, Grupo 2, e da Seleção Juvenil. Foi super especial. Seguimos fortalecendo conexões e elevando
o nível da ginástica brasileira no cenário internacional. Bora! Loterias Caixa, Esportes, Confederação Brasileira de Ginástica, Prefeitura Municipal de Tabatinga, seletiva de xadrez GEAS 2026, sua jogada começa aqui. A Prefeitura convida você, estudante do ensino fundamental e do ensino médio regular, para participar da seletiva de xadrez do GEAS 2026. A data é sábado 25 de abril de 2026. Seletiva masculino e feminino às 13 horas. Primeira rodada vai ser às 13 horas, o local na Praça da Juventude. Mais do que uma competição, é uma oportunidade de desenvolver estratégia, concentração e representar seu município com orgulho. Garanta sua participação e venha mostrar seu talento no tabuleiro. O próximo movimento pode ser o seu destaque. O desmaio de Cecília, For You, novelinha Cenas da Vivi. A Vivi aí é cantora, compositora, né? E está se despontando como criadora de conteúdo nas redes sociais. Um grande abraço para a Vivi Melry, a conhecida como Vivi a Princesinha. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto, comigo mesmo, Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Estou ao vivo pela Rádio Informativo Web Brasil, estou ao vivo também pelas redes sociais, pelo Kawaii, pelo TikTok, pelo YouTube, no meu canal O Caboclo do Alagado. E o querido time do Nacional é o glorioso campeão. O time do Nacional venceu ontem por 7-0 o poderoso time paraense, o time do Paysandu, né, gente? Foi um chocolate, né, que o time amazonense aplicou no time do Pará. Nacional Futebol Clube 7, o time do Paysandu 0, né? Histórico, um grande confronto, né? Aqui no norte, Nacional e Paysandu. E ontem, infelizmente, né? O Paysandu levou uma das maiores goleadas da história do futebol nortista. Nacional de Manaus 7, Paysandu do Pará 0. Esporte Manaus está com Furiel vestindo de novo a amarelinha. A amazonense Furiel está de volta à seleção brasileira, vivendo grande fase no Cruzeiro e representando o nosso estado no mais alto nível do futebol feminino. Parabéns aí à amazonense Furiel, né, que está aí novamente na seleção brasileira, né? Um grande abraço, Papai do Céu abençoe, né, essa nossa querida amazonense. Nós ainda não temos, né, um jogador, né, amazonense na seleção brasileira, mas em compensação tem a Furiel. A Furiel furou o bloqueio e já está na seleção brasileira de futebol. Um grande abraço aí para essa grande representante amazonense, a Furiel, né, que já está na seleção brasileira. Deixa eu ver mais uma notícia aqui, aqui do estado do Amazonas, tá bom, gente?
São exatamente 17 horas e 42 minutos aqui na grande capital cabocla. Prefeitura de Rio Preto da Eva. O que antes era uma área de erosão, hoje já mostra uma nova realidade na Rua Durval Porto. A obra segue em fase final, com serviços de contenção, finalização da saída de água e implantação do gramado. E hoje, mais um avanço, a pavimentação da via ao lado da área atendida. Prefeitura de Nhamundá. A Prefeitura de Nhamundá, através da Secretaria Municipal de Saúde, SEMSA, marca presença no Seminário Interfederativo, Interestadual e Interregional em Saúde do Baixo Amazonas. O evento reúne as secretarias municipais de saúde dos municípios do Baixo Amazonas, promovendo momentos de diálogos, trocas de experiência e fortalecimento do Sistema Único de Saúde SUS. Falar em saúde no Baixo Amazonas, né? Tá de parabéns aí toda essa organização envolvida, né? Para que as secretarias do Baixo Amazonas, né? Dos municípios do Baixo Amazonas estejam juntas para ir deliberarem assuntos sobre a saúde, sobre o SUS. Isso é de extrema importância. Estou falando isso, gente, porque o estado do Amazonas, hoje, por vários motivos que nem vou entrar, né, nesses motivos, o Amazonas hoje, por vários motivos, está precisando muito da atenção dos poderes públicos, não só aqui do Amazonas, não só aqui do Brasil, mas o estado do Amazonas está carecendo de uma atenção especial pelos órgãos de saúde internacional. O que vem acontecendo aqui no estado do Amazonas é um poderoso e cruel descaso pelos nossos doentes, pelos anciãos que muito necessitam de atendimento médico, que muito necessitam da assistência médica hospitalar e, acima de tudo, de remédios. Pessoas aqui no estado do Amazonas que marcam uma consulta hoje e daqui a 30 anos ainda continuam a esperar para serem atendidas, porque continuam na fila de espera, e muitas dessas pessoas que se cadastram para receber aí um atendimento médico hospitalar, né, especializado, ficam aguardando na fila e chegam a morrer sem serem atendidos aqui no estado do Amazonas, né? Grande descaso por parte dos poderes públicos aqui do estado, né? Descaso por parte do governo federal, que não consegue, através de um projeto eficiente na área da saúde, minimizar esse grande sofrimento e essa grande mortandade de doentes aqui no estado do Amazonas, que estão morrendo sem terem nem o primeiro atendimento, que é aquele atendimento básico que o médico só faz perguntar o que você sente e ali manda dar uma dipirona, né? Um remédio de dipirona para passar dor na pessoa, sem muitas vezes ter um atendimento médico especializado para que ele possa saber o que ele tem, quais são as doenças que ele tem. Tem gente aqui em Manaus que morre e no laudo lá da perícia técnica aparece que o cara tem coqueluche, trombose,
diarreia, né? Não quero nem falar as outras palavras. Gripe, essa que matou muita gente, Covid, câncer e mais tridúzias de doenças. Aí você vai ver o laudo de morte da pessoa, tá aquele monte de doença, né? Aí já é frente e costa, você tridoença na frente, aí você vira o papel, mas tridoenças na costa do papel. Ou seja, a pessoa passou a vida toda, né, como se fosse boa de saúde. Aqui em Manaus, eu vou gritar para todo mundo ouvir. Aqui em Manaus, o cara passa 50, 60 anos achando que está bem de saúde, quando morre está lá. Agora, aquele monte de doença, né? Tem doença que você nem sabe que existe. Trypanosoma cruzi. Vocês sabem o que é Trypanosoma cruzi? Dê uma pesquisada aí. Barriga d'água, né? Gonorreia, cefaleia, todo tipo de doença, né? O cara tem, mas chega no hospital, você não tem nada. Você está bem de saúde. Só era uma indisposição intestinal, nada que uma dipirona não resolva. Tá desse jeito em Manaus. Aí o cara passa 50, 60 anos, morre com 61, né? Morre, e aí no laudo dá 300 doenças que o cara tinha. 300 doenças, né? E aí a gente fica se perguntando, não está na hora, né, dos nossos especialistas largarem um pouco, né? Largar só um pouquinho da área da medicina e pensar como ser humano, né? O que está acontecendo com o nosso povo realmente. Porque não é justo, gente, não é justo, nem aqui no Amazonas, nem em lugar nenhum do Brasil, as pessoas serem sacrificadas como estão sendo sacrificadas aqui em Manaus, como bodes expiatórios. Aí digo isso porque eu estou sabendo. Hoje, matar um doente em hospital é valioso. Matar um doente, muitas vezes as pessoas chegam apenas com uma dor de barriga mesmo, né? Uma infecção no intestino, né? Na barriga, e serem assassinadas dentro dos hospitais em Manaus. Porque o morto hoje dentro do hospital é valioso para a instituição e para os profissionais da saúde. Ou seja, conseguiram inverter a lógica da existência humana. Hoje, o ser humano vive para serem assassinados dentro dos hospitais em Manaus. Hoje tem gangues especializadas para adoecer o povo. Gangues especializadas em Manaus, que adoecem o povo para o povo procurar uma instituição de saúde, e lá dentro dos hospitais já tem gangues de bandidos especializados para dar o último suspiro para os amazonenses. Está desse jeito aqui em Manaus. E aí, né, sem querer ferir ninguém, eu quero partilhar essa situação, alertando para os profissionais de saúde que realmente ainda prezam pela vida do ser humano, que essa modalidade de matar o povo amazonense dentro de hospital é uma modalidade cruel e infernal. O propósito real e verdadeiro do profissional de saúde e também das instituições de saúde é zelar e cuidar pela saúde do povo. Não sei se deu para eu colocar o meu pensamento de uma forma que dê para eles entenderem, né?
as unidades de saúde, as instituições de saúde e os profissionais de saúde precisam se atentar que aquele paciente é igual a ele, é um ser humano, é uma pessoa e que carece, acima da medicação correta, um correto atendimento. Você chega nos hospitais, parece que você está abandonado, né? Você leva uma pessoa no hospital, doente, que precisa de um atendimento, a pessoa fica naquela maca, é como se aquela pessoa estivesse no deserto, lá no meio do deserto do Saara, no sol quente. E o corpo médico, né, os técnicos de enfermagem desfilando nos corredores, como se estivessem numa passarela disputando uma barra de ouro. Tá desse jeito Manaus, né? Falta zelo pela profissão, falta zelo pelas instituições de saúde, falta zelo e amor pelo povo do Amazonas. Se nós, só para concluir o raciocínio, se o Amazonas, se os poderes públicos do Amazonas investissem no esporte, investissem pesado nas empresas, incentivando o esporte, nós não teríamos tantos doentes como nós temos aqui no Amazonas. Hoje, pratica-se pouco esporte, pessoas com dezenas de doenças praticando esporte, porque não sabem que são doentes, e aí um caos generalizado no estado do Amazonas na área da saúde. Hoje, duas coisas estão despontando como urgência urgentíssima no Amazonas e que são duas áreas de teor negativo para o nosso estado, que é a área da saúde, onde precisa se construir com urgência, máxima urgência, hospitais de primeira grandeza, com equipamentos de primeira grandeza para sararem pessoas que estão sofrendo de doenças de primeira grandeza. E que o descaso está generalizado. Só conversa, só desfile de técnicos e profissionais da medicina dentro dos hospitais, e o amazonense cheio de doenças. Você pegar, faça essa experiência, vá no IML, faça a questão de pegar uns 5 ou 6 atestado de óbito e leia. Você vai ficar estarrecido da grande quantidade de doença que os legistas apresentam. O cara morreu de câncer, o cara morreu de gonorreia, de cefaleia, de distúrbios mentais, E aí eu não sou médico para saber todas as doenças, né? Mas eu conheço algumas, estou só dando uma apresentação. Então, hoje, carece-se em todo o estado do Amazonas construção de hospitais de primeiro mundo com urgência para sarar uma grande quantidade de doentes no estado do Amazonas, que estão morrendo sem saberem que estão doentes. Outra área também que precisa de atenção grandiosa e urgência, e que é uma área negativa para o estado do Amazonas, é a área da segurança pública, onde a criminalidade impera na cidade de Manaus, em todos os bairros de Manaus, em todo o estado do Amazonas. E aí, quando alguém pergunta qual é o potencial do estado do Amazonas: gonorreia e criminalidade.
Pode, Arnaldo, uma coisa dessa? O povo doente e criminoso. Povo amazonense, 2 pontos. Um povo doente e criminoso. São exatamente 17 horas e 57 minutos na grande capital cabocla. Não fique nervoso. Não fique nervoso, porque aqui a chibatada é forte. São exatamente 17 horas e 58 minutos na grande capital cabocla. Deixa eu ver se eu entro aqui numa notícia. Vou dar poucas notícias, porque eu já estou deveras cágado. Rádio Informativo Web Brasil. O que se comemora no dia 10 de abril? Dia da Engenharia. No Brasil, dia 10 de abril é celebrado como Dia da Engenharia, uma data dedicada a homenagear os profissionais que transformam o conhecimento em desenvolvimento para a sociedade. A data faz referência ao tenente-coronel João Carlos de Villagrán Cabrita, engenheiro militar que comandou o 1º Batalhão de Engenharia durante a Guerra da Tríplice Aliança. A engenharia é uma profissão fundamental para o progresso humano, utilizando a matemática, a ciência e a tecnologia para resolver problemas e criar estruturas que melhoram a vida das pessoas. Das grandes obras às soluções do dia a dia, os engenheiros são responsáveis por impulsionar o desenvolvimento e a inovação em diversas áreas da sociedade. Projeto Bairro Limpo. Seja uma pessoa legal. Junte o seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. Cidade limpa é compromisso de todos. Riscar Pintura. Faça de seu negócio um sucesso. Ligue 992097665 e fale comigo mesmo. Eu sou Nilson Taveira da Silva. Hoje também é dia do engenheiro metalurgista. Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Você sabe qual é o santo do dia 10 de abril? O santo celebrado em 10 de abril é Santa Madalena de Canossa. Nascida na Itália em 1774, desde cedo esteve profundamente ligada à fé e ao serviço a Deus, dedicando sua vida à evangelização e ao cuidado com os mais necessitados. Ainda jovem, ficou órfã de pai e mãe, o que fortaleceu ainda mais sua espiritualidade e seu compromisso com a caridade. Em meio a um período marcado por guerras e instabilidades, precisou se refugiar em uma cidade, mas não abandonou sua missão. Continuou praticando a caridade, acolhendo órfãos, enfermos e ajudando os mais pobres com amor e dedicação. Seu exemplo de fé e solidariedade permanece vivo até hoje, inspirando atitudes de compaixão e serviço ao próximo. Projeto Bairro Limpo. Seja uma pessoa legal. Junte o seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. Cidade limpa
é dever de todos nós riscar pintura. Faça de seu negócio um sucesso. Ligue 992097665 e fale comigo mesmo. É Nilson Taveira da Silva. Vamos agora para as notícias do esporte. Corinthians vence o Platense na estreia de Fernando Diniz. Abel Ferreira pega a suspensão de 8 jogos no Brasileirão. Neymar pode trocar Santos por time da MLS, diz jornal. Jogadores do Cusco detonam arbitragem de jogo contra o Flamengo. Abuso. São Paulo anuncia lesão e cirurgia de Pablo Maia. Capitão do Fortaleza detona SAF e manda recado a CEO. Isso não é empresa. Rosário Central e Del Valle duelam no retorno de Di Maria ao torneio após 20 anos. Botafogo é punido pela CNRD e fica impedido de registrar jogadores por 6 meses. FIFA divulga os 3 árbitros brasileiros para a Copa do Mundo. Banco negocia para assumir naming right do Allianz Parque. Promessa de Xerém, Riquelme Felipe perde espaço e se distancia da vitrine de mercado. Arthur Jorge comenta futuro de Wallace no clube e atualiza a situação de Romero e Sinisterra. Com gol contra Bizarro, Porto e Forest empatam pela ida das quartas da Liga Europa. São Paulo vai pedir até 600 milhões de reais a Arboleda como multa. Basquete. Mari Dias aposta na evolução do Sampaio para duelo contra o César Araraquara pela LBF. NBA. Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, é diagnosticado com apendicite. Flamengo sente pressão do Cruzeiro, mas volta a vencer no NBB depois de 4 jogos. Tênis. João Fonseca vence Berrettini e vai às quartas de final de um Masters 1000 pela primeira vez. Fórmula 1. FIA vê necessidade de ajustes na Fórmula 1 2026 e agenda reuniões com equipes. McLaren confirma a chegada de engenheiro da Verstappen em 2028. Vamos agora para a nossa liturgia diária deste dia 10 de abril de 2026, sexta-feira. Estamos na oitava da Páscoa e a cor de hoje é o branco. O Senhor conduziu o seu povo na esperança e o mar cobriu seus inimigos. Aleluia! Jesus ressuscitado, mais uma vez, nos reúne para repartir conosco o pão da vida e fortalecer em nós a fé na sua pessoa. Somos felizes e gratos por saber que em seu nome todas as pessoas alcançam vida e salvação. E o nosso evangelho de hoje é tirado do Sagrado Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades.
A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Misericórdia, os hackers estão aqui me apoquentando a cabeça agora aqui no meu texto aqui, ó. Rapaz, mas que coisa. Vou até filmar para o pessoal de ver aqui. Acho que dá para ver, ó. Tá vendo? O pessoal aí mexendo, né? Ó, tá vendo? O pessoal mexendo aí no texto. Acho que fica colocando para cima e para baixo aí, ó. Dá para ver aí, ó. Ó. Misericórdia, meu pai. O pessoal é assim desse jeito, é o tempo todo mexendo aqui no meu computador. Eu tô querendo ler e ele fica fazendo assim no texto, aí não dá para eu ler direito. Vamos lá, ver se eu consigo ler aqui, né? Não sei se vai dar, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui, botar para cá. Vamos lá, cadê o... Vamos começar de novo, né? Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cristo encontra alguns discípulos às margens do lago de Tiberíades. Confusos com a condenação e morte de Jesus, aqueles discípulos foram tentados a retornar à vida anterior, deixando de lado tudo o que aprenderam com o Mestre para voltarem a ser simples pescadores. Quantas vezes também nós somos tentados a voltar atrás quando enfrentamos uma dificuldade ou não vemos claro o nosso destino? Cristo nos ensina a olhar para frente, pois Ele caminha conosco sempre, mesmo quando somos incapazes de reconhecê-lo. Devemos resistir à tentação de abandonar Jesus, de trocar o Evangelho pelas propostas fugazes do mundo, pois, uma vez transformados pelo encontro com Ele, já não é possível voltar atrás. Alô, Lady Pink do Amazonas, um grande abraço. Sorvetão Maran, seja bem-vindo. Alô, Bel, muito obrigado. Alô, Taveira, Adão Taveira Mostradinho, um grande abraço. E o nosso programa Voz do Projeto de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo ao Papai do Céu por suas bênçãos e por suas graças recebidas neste dia, pedindo ao Papai do Céu que suas bênçãos e suas graças sejam derramadas por todas as comunidades de Manaus, por todas as comunidades do nosso imenso e querido estado do Amazonas, por todo o Brasil e por todo o mundo, em nome de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, e viva o nosso querido Papa Leão XIV, e viva São Francisco de Assis!